Além da Ordem, mais 12 regras para a vida, por Jordan Peterson. Tradução de Wendy Campos, editora Alta Books, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, apoia-se vaquinha, centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar o canal fazendo como o Juan nos fez e comprar um livro, né? Você pode nos comprar um livro através da lista de desejos da Amazon. Os links estão todos no descritivo. E há também a possibilidade de tornar-se membro aqui no canal. Tornando-se um membro, você também auxiliará a perpetuação, continuidade, melhoramento deste canal, ampliação, etc. Então dê uma olhada nas possibilidades. Clicando no botão Seja Membro, por exemplo, você verá que as mensalidades começam a apenas R$ 1,99 ao mês. Então, caso isso meu trabalho valha, dê uma olhada, intere-se e faça parte. Muito obrigada a todos pela presença. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, porque tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. Nós seguimos para a 11ª regra. Penúltima regra. Não permita que você se torne ressentido, dissimulado ou arrogante. O importante é a história. Você tem motivos para ser ressentido, dissimulado e arrogante. Enfrenta ou enfrentará forças terríveis e caóticas, e às vezes será derrotado. Ansiedade, dúvida, vergonha, sofrimento e doença. A agonia da consciência. O abismo de tristeza que destrói a alma. Sonhos arruinados e decepção. A concretude da traição, a sujeição à tirania do ser social, a ignomínia de envelhecer até morrer. Como não degenerar, se enfurecer, pecar e passar a odiar até a própria esperança? Quero que você saiba como resistir a esse declínio, essa degeneração para o mal. Para tanto, para entender sua própria personalidade e a tentação das trevas, é preciso saber contra o que está lutando. Você precisa entender suas motivações para o mal. E pelo que fui capaz de formular, a tríade de ressentimento, dissimulação e arrogância é um bom resumo dos elementos que constituem o mal. É possível entender o mundo de uma forma que viabilize proteção contra a tentação de tomar o pior dos caminhos? É um axioma da sabedoria humana que uma formulação mais clara e uma compreensão mais profunda de um problema são salutares. Tentaremos fazer exatamente isso com uma mudança conceitual, o que é difícil e confusa para nós, que hoje somos materialistas ferrenhos.
Primeiro, uma pergunta. De que é feito o mundo? Para respondê-la, precisaremos considerar a realidade, o mundo, como se fosse totalmente experimentada por alguém vivo e desperto, com toda a riqueza do subjetivo deixada intacta. Sonhos, experiências sensoriais, sentimentos, impulsos e fantasias. Esse é o mundo que se manifesta para sua consciência individual única, ou melhor, com o qual ela se depara. Considere o ato de acordar pela manhã. Se lhe perguntassem o que você percebe naquele exato momento, poderia muito bem mencionar os mesmos objetos concretos que qualquer outra pessoa veria se acordasse na cama ao seu lado. Pode descrever tudo o que está ao seu redor no quarto: a escrivaninha, as cadeiras, as roupas, bagunçadas ou bem arrumadas, dependendo do seu temperamento e preferência, e talvez de sua condição na noite anterior. Então é provável que você responda dessa maneira muito objetiva e realista, declarando essencialmente que vê a mobília no cenário. É claro que há alguma verdade em sua resposta, embora você possa prestar menos atenção às coisas familiares ao seu redor do que pensa. Por que perder tempo e energia percebendo o que pode simplesmente lembrar? No entanto, os móveis e outros itens em seu quarto não são o que você verdadeiramente percebe ao acordar. Você já está familiarizado com o lugar onde dorme e o que ele contém. Não há razão para continuar a apreender com esforço e consciência o que já entende. Em vez disso, você está fadado a perceber seus arredores psicologicamente. Começa a considerar como se comportará no cenário que inevitavelmente ocupará e o que acontecerá em consequência. O que vê ao acordar é uma série de possibilidades, muitas delas relativas ao dia que se inicia, outras associadas às semanas, aos meses e aos anos que virão. O que realmente o preocupa ao acordar é a resposta para a pergunta: o que devo fazer com as possibilidades que podem ser complexas, preocupantes, emocionantes, maçantes, restritas, ilimitadas, afortunadas ou catastróficas que vejo diante de mim? O que devo fazer com as possibilidades que vejo diante de mim? Lá fora, no potencial, está tudo o que você poderia ser, poderia ter. É o reino das possibilidades não realizadas e ninguém conhece a extensão total dele. Em princípio, parece não haver limite para o que pode ser feito a partir do que ainda não se manifestou. Tudo o que ainda pode ser habita esse reino. Você poderia muito bem considerar o que ainda não foi descoberto como uma eterna câmara do tesouro ou uma cornucópia, que são, na verdade, duas dentre as representações. Mas isso é apenas metade da história. E aí está o problema. Se o potencial diante de você se manifestar de maneira inadequada, por exemplo, por causa de um erro da sua parte ou da absoluta arbitrariedade do mundo, então você acabará em terríveis apuros. É lá fora, no desconhecido, no futuro, aquilo que você de fato confronta quando sua consciência redesperta, que o aguarda, tudo de bom, mas também tudo de terrível, doloroso, infernal e mortal. É lá fora, no desconhecido, que o aguarda tudo de bom, mas também tudo de terrível, doloroso, infernal e mortal. Portanto, seja o que for esse potencial, ele não segue as regras simples da lógica material. Objetos que respeitam as regras do jogo e que consideramos reais, quando supomos que algo é real também é lógico, só podem ser uma coisa de cada vez, e certamente jamais poderão ser, ao mesmo tempo, o que são e o seu oposto. No entanto, o potencial não é assim. Não é categorizável dessa maneira. É tragédia, comédia, bem e mal e tudo mais ao mesmo tempo. Também não é tangível no sentido de que algo que consideramos deve ser tangível. O potencial nem sequer existe, exceto como o que poderia vir a ser. Talvez seja mais bem explicado como a estrutura da realidade, antes que esta se manifeste concretamente no presente, onde ela parece existir de forma mais evidente. Mas criaturas como nós não confrontam o presente. Portanto, existe a possibilidade de o presente não ser o mais real, pelo menos no que diz respeito à nossa consciência. Temos que lutar para estar aqui agora. Esse é o conselho dos sábios. Deixados por conta própria,
direcionamos nossas mentes à investigação do futuro. O que poderia ser? A vida é a tentativa de responder essa pergunta. Esse é o verdadeiro encontro com a realidade. O que é consiste no passado morto, já realizado. O que poderia ser consiste na emergência de um novo ser, de uma nova aventura, produzida pela conjunção da consciência viva com a grande expansão da possibilidade paradoxal. Então, se a possibilidade é o mais real e não a realidade, como evidenciado pelo fato de que é com a possibilidade que estamos destinados a lutar, sua investigação é a mais importante de todas. Mas como investigamos algo que não está aqui, ou lá, ou em lugar algum? Como examinamos o que ainda não se manifestou? Exploramos o que apenas poderia ser, mas ainda não é? E como podemos nos comunicar uns com os outros de maneira inteligível sobre essa tentativa? Trocar informações sobre as conceitualizações, abordagens e estratégias mais eficazes? A resposta, pelo que posso dizer, é transmitir por meio de histórias o que é e também o que poderia ser. E isso implica que, se a possibilidade é o último elemento da realidade com o qual lutamos, então as histórias que contêm a sabedoria são as que mais precisamos conhecer. Pensamos de modo espontâneo em nossas vidas como histórias e comunicamos nossa experiência da mesma forma. Dizemos às pessoas automaticamente onde estamos para definir o cenário e para onde vamos, a fim de que possamos criar o presente a partir da possibilidade que surge à medida que caminhamos em direção ao nosso destino. Ninguém acha um relato como esse fora do comum. Porém, estamos fazendo mais do que retratar nossas vidas e as de outras pessoas como uma sequência de eventos. É algo mais profundo. Quando narra as ações de uma pessoa no mundo, você descreve como ela percebe, avalia, pensa e age. E ao fazer isso, uma história se desenrola. E quanto melhor você for nessas descrições, mais seus relatos parecerão histórias. Além disso, experimentamos o mundo como um lugar povoado por figuras que representam exatamente aquilo com que devemos lutar. O desconhecido, inesperado e novo, o mundo das possibilidades, é representado de forma dramática, assim como o mundo que desejamos e nos esforçamos para criar. E nós mesmos, como atores confrontados com o desconhecido e o previsível. Usamos a história para representar tudo isso. Então, será que nos comunicamos por meio de histórias e todos as entendem? Porque o que estamos fazendo no mundo é fundamentalmente uma história? Poderia significar que o mundo da experiência é, na verdade, algo percebido inextricavelmente como uma história? E não poderia ser representado em formato mais preciso? Estamos, em princípio, adaptados ao mundo, adaptados às suas realidades. Assim, se construirmos naturalmente o mundo como uma história, talvez ele seja interpretado de modo mais preciso, ou pelo menos mais factível, na forma de história. E preciso e factível não são aspectos tão fáceis de distinguir. Você pode contra-argumentar que a visão científica do mundo é mais precisa, em certo sentido, e que ela não é fundamentalmente uma história, mas até onde sei, ela ainda está aninhada em uma história. Algo como, abre aspas, a busca cuidadosa e imparcial da verdade tornará o mundo um lugar melhor para todas as pessoas, ao reduzir o sofrimento, prolongar a vida e produzir riqueza. Fecha aspas. Caso contrário, por que praticar a ciência? Por que alguém enfrentaria as dificuldades e os rigores do treinamento científico sem essa motivação? Existem maneiras mais eficazes de ganhar dinheiro. Por exemplo, se você tiver a inteligência e a disciplina para se tornar um pesquisador genuíno. E em termos de motivação intrínseca, o amor pela ciência não é exatamente um aprendizado desinteressado. Os grandes pesquisadores e escritores científicos que conheci são apaixonados por sua busca. Algo emocional os move. Eles esperam que seu aprendizado, por mais desinteressado que possa ser de início, visto que não há objetivo específico exceto o de aprender, terá algum resultado genuinamente positivo, tornar o mundo um lugar melhor. Isso confere a toda a busca um elemento narrativo, o motivo que acompanha qualquer bom enredo e a transformação do personagem que compõe o melhor das histórias. Conceitualizamos o que experimentamos na forma de história.
Essa história é, em termos gerais, a descrição do lugar em que estamos agora, bem como do lugar para onde estamos indo, das estratégias e aventuras que implementamos e vivenciamos ao longo do caminho, e de nossas quedas e reconstituições durante essa jornada. Você se percebe e age dentro de uma estrutura assim o tempo todo, pois está sempre em um lugar indo para outro, e está sempre avaliando onde está e o que está acontecendo em relação ao seu objetivo. Parte desse racional nas histórias reflete nossa tendência de ver o mundo como uma seleção de personagens, cada um dos quais representa onde estamos ou para onde estamos indo, as ocorrências inesperadas que podemos encontrar ou nós mesmos nos papéis de atores. Vemos intenções animadas em todos os lugares, e certamente apresentamos o mundo dessa forma para nossos filhos. É por isso que Thomas, o trem, tem um rosto e um sorriso, e o sol tem um rosto e um sorriso. É por isso que, mesmo entre os adultos, há um homem na lua e divindades espalhadas pelas estrelas. Tudo é animado. Isso é um reflexo da nossa tendência a tratar as coisas como se fossem personalidades com um propósito, independentemente do que sejam, independentemente de serem animadas ou inanimadas. É por isso que você não vê problemas em imaginar um rosto no seu carro, na frente, no lugar apropriado, o que sem dúvida imagina. Agimos, percebemos, pensamos, reagimos dessa forma porque cada membro da espécie humana faz quase tudo, para o bem ou para o mal, na presença de outras pessoas. E tem sido assim desde sempre. Praticamente tudo com que nos deparamos na longa ascensão biológica à nossa forma atual foi social. Se não estávamos interagindo com pessoas, era com animais, caçando, pastoreando ou brincando com eles depois de domesticados. Ou talvez fossem eles que nos caçavam e precisávamos entendê-los para escapar ou nos defender. Toda essa interação tribal, intertribal e entre espécies moldou nossos cérebros, configurou nossas categorias fundamentais, tornando-as sociais e não objetivas, não como as categorias da ciência. Não nascemos com um instinto para a tabela periódica dos elementos. Não, só conseguimos criá-la há algumas centenas de anos, e levou muito tempo e esforço consciente para formulá-la. Além disso, embora tenham sido outras pessoas que fizeram o trabalho terrivelmente árduo e necessário para estabelecer esse notável sistema de categorias químicas, ainda assim é difícil aprendê-lo. Não é tão interessante intrinsecamente, pelo menos para a maioria das pessoas, porque não há uma história associada. Sem sombra de dúvida, consiste em uma representação precisa e útil da realidade objetiva daquilo que é, mas dominar a percepção desse tipo abstrato de realidade exige esforço. Por outro lado, se alguém está lhe contando uma história, ela atrai sua atenção de imediato. Pode ser uma história complicada e cognitivamente difícil, algo que requeira horas de concentração. Pode até ser a história de como a tabela periódica dos elementos foi descoberta e dos triunfos e das dificuldades que acompanham o processo. Não importa. Se for bem contada, será emocionante e provavelmente lembrada. Se quiser ensinar algo a uma criança e fazer com que ela participe, conte uma história. Ela pedirá que você faça isso repetidamente. Ela não agarra a sua perna e implora: papai, leia mais uma linha da tabela periódica para eu dormir. Mas está sempre muito motivada para ouvir uma história. Às vezes, até a mesma história todas as noites. Esta é uma indicação da profundidade e da importância das histórias. Você pode pensar que a história é simples, mas seu filho, ao ouvi-la com atenção, processa os vários níveis de significado representados em qualquer narrativa decente, significados dos quais você mesmo dificilmente está ciente, se a história que está contando for tradicional e profunda. Somos todos humanos. Isso significa que em nossa experiência há algo em comum. Do contrário, nem todos seríamos humanos, nem mesmo seríamos capazes de nos comunicar. Para nos comunicar, paradoxalmente, deve haver coisas que sobre você e outras pessoas, que não precisam ser ditas. Para nos comunicarmos, paradoxalmente, deve haver coisas sobre você e outras pessoas que não precisam ser ditas. Imagine que você fale para alguém: fiquei muito zangado esta manhã. Se houver qualquer indicação de que deseja que a conversa continue e a pessoa estiver de acordo, ela pode perguntar: por quê? Mas não é provável que pergunte: o que você quer dizer com zangado?
Ninguém faria essa pergunta, porque já sabe por experiência própria o significado de zangado, que pode ser resumido em vez de explicado, que pode ser presumido em vez de explicado. Na verdade, a única razão pela qual conseguimos conversar é por existir alguns conceitos que não necessitam de explicação. Você pode simplesmente presumir que são entendidos. Por exemplo, sabemos que existem conjuntos básicos de emoções compartilhadas por todos os humanos e por muitos animais, não importa o lugar do mundo. Todo ser humano entende uma mãe ursa rosnando para defender seus filhotes, os dentes à mostra para que todos possam ver. São as coisas que não precisamos explicar que nos tornam humanos, que constituem a essência, por mais que ela permaneça mutável pelas ações da sociedade e do meio ambiente. Então, vamos à história. Ou melhor, a história da história. Conheceremos os personagens cuja existência estrutura universalmente a nossa compreensão do potencial do mundo. E, com sorte, ao conhecê-los, começaremos a entender bem o suficiente sua relação com o ressentimento, a dissimulação e a arrogância, para que esse entendimento nos ofereça alguma proteção. Os eternos papéis do drama humano. O dragão do caos. Quando meu filho Julian tinha cerca de 4 anos, assistia ao filme Pinóquio obsessivamente, em especial a parte que a baleia monstro se transforma em um dragão cuspidor de fogo. Deve ter visto 50 vezes. E não ficava claro se gostava. Ele nitidamente tinha medo da cena emblemática. Dava para ver em seu rosto. E havia boas razões para tanto. Nessa parte, os personagens com os quais ele passou a se identificar correm grande risco. Há um forte tema de perigo e sacrifício. Mesmo assim, era a cena que mais o fascinava. O que diabos ele estava fazendo ao assistir o filme várias vezes, hein? Principalmente quando a emoção gerada era medo. Por que uma criança se sujeitaria voluntariamente a isso? Julian estava usando todas as faculdades da sua mente recém-formada, tanto racionais quanto inconscientes, para processar as relações em tal história. Pinóquio e contos similares são densos, com muitas camadas e complexos de maneiras que capturam a imaginação das crianças e não a deixam escapar. Isso não é acidental. As crianças são pequenas e jovens e, de certa forma, não sabem nada, pois têm pouquíssima experiência pessoal. Mas, ao mesmo tempo, em certo sentido, são criaturas ancestrais e, de forma alguma, estúpidas ou desatentas. O fato de ficarem fascinadas por contos de fadas e histórias como Pinóquio é uma indicação de quanta profundidade elas percebem nessas narrativas, mesmo que você, como um observador adulto, não tenha mais essa percepção. A baleia monstro é o dragão do caos. É a representação simbólica do potencial, da possibilidade para o bem e para o mal. As representações dessa figura aparecem em todos os lugares, e as crianças as percebem, mesmo que não tenham ideia do que significam. Por exemplo, no clássico da Disney, A Bela Adormecida, a rainha má Malévola aprisiona o príncipe Felipe. Ela o acorrenta na masmorra do castelo e narra para ele uma espécie de conto de fadas fascinante. Ela se delicia ao descrever como ele será um homem velho e arruinado 6 ou 7 décadas depois, quando ela se dignar a libertá-lo da sua cela. Malévola o retrata como um reles arremedo de herói e se diverte fazendo isso. Depois tranca a porta da cela ao sair, sobe as escadas de volta ao palácio e ri maquiavélica o tempo todo. É a clássica mãe edipiana devoradora, que impede o filho de realizar o seu destino ao se recusar a permitir que ele saia de casa. O príncipe escapa da masmorra, com a ajuda do feminino positivo. 3 fadas prestativas que são claramente as contrapartes míticas de Malévola. A rainha má o vê montar em seu cavalo e abrir caminho perigosamente por seu exército, atravessar passarelas que desmoronam e pontes levadiças que se fecham, e pegar a estrada que o leva para fora da pretensa armadilha que é o castelo. Tomada pela ira, Malévola sobe até o topo da torre. Enfurecida, ela invoca o próprio fogo do inferno e se transforma em um dragão gigante cuspidor de fogo. Todos que assistem ao filme aceitam a transformação como natural. Claro que a rainha má vira um dragão. Não há problema algum nisso. Então por que é algo universalmente aceitável?
Por si só, a transformação não faz sentido. Em um momento, ela está de pé. Uma rainha má perfeitamente compreensível, embora furiosa. Em seguida, ela gira algumas vezes e puf! É um réptil gigante cuspidor de fogo. Talvez você esteja pensando ao ler isso... Ai, por que bater nessa tecla? Até meu filho de 4 anos entende. Não tem problema com uma rainha má que se transforma em dragão. É algo tão evidente que pode acontecer até mesmo no meio de um filme popular e ser aceito pelo valor aparente. É tão evidente que chega a ser difícil chamar a atenção das pessoas para a ideia de que algo muito estranho aconteceu. No entanto, se a rainha Elizabeth II de repente se transformasse em um lagarto gigante cuspidor de fogo no meio de um de seus infindáveis bailes, uma certa consternação seria apropriada e esperada. Pessoas, mesmo os monarcas de um grande reino, não se transformam em répteis perigosos e atacam seus convidados. Bem, não na maioria das festas. Porém, se ocorrer dentro do contexto de uma história, nós aceitamos. Ainda assim, não explica o mistério. Nem toda transformação pode acontecer dentro de uma história. Não teria feito sentido algum se Malévola tivesse surgido com um vestido cor-de-rosa cintilante e começado a lançar rosas no caminho que o príncipe Felipe percorreu para fugir da masmorra. Isso não é da natureza da Malévola, nem faz parte do conjunto de expectativas narrativas que todo público traz implicitamente para cada filme. E é improvável que ele aprecie ver essa expectativa desmoronar, a menos que feito com excepcional sutileza e um propósito de ordem superior. Mas não é um problema que a rainha má se torne um dragão. Por quê? Em parte, porque a natureza pode e constantemente reverte seu disfarce perigoso, mas ainda compreensível, no caos total. Isso acontece, por exemplo, quando a fogueira que acabamos de acender a fim de nos reunir para cantar e assar salsichas pega uma rajada repentina de ar quente e seco, e a floresta que abriga nossas barracas, muito seca pela falta de chuva, se transforma em um inferno furioso. Perigos com os quais podemos lidar podem, de repente, se tornar perigos com os quais não podemos lidar. E é por isso que não é surpresa para ninguém quando a rainha má se transforma no dragão do caos. Imagine por um instante que você é um ser proto-humano pré-histórico. Está acampado para pernoitar, e esse local é um território definido. Significa segurança e previsibilidade naquele momento. Seus amigos estão lá, sua família é tribal. Você tem lanças, tem uma fogueira. É seguro, ou pelo menos é considerado seguro nessas condições. Mas, se você perambular sem cuidado a meros 60 metros de distância da fogueira, algo terrível com dentes e escamas o devorará. É isso que existe no terrível desconhecido. Essa ideia está profundamente enraizada dentro de nós. Sabemos que os seres humanos têm medo inato, por exemplo, de predadores reptilianos, e temos boas razões para isso. Não se trata apenas do fato de que somos predispostos a aprender a ter medo deles, o que é verdade, mas de que o medo em si é inato. Para todos os efeitos, dentro de nós existe uma imagem do terrível predador que está à espreita na noite. É por isso que as crianças sentem medo do escuro quando têm idade suficiente para perambular sozinhas. Há um monstro no escuro, papai! Insistem elas quando chega a noite. E papai garante que monstros não existem. Bem, o adulto está errado e a criança está certa. Saber que não há um monstro naquela escuridão específica naquele momento não é um grande alívio quando você tem 1 metro de altura e é saboroso. Pode haver e haverá um monstro lá no futuro. Por isso, é mais proveitoso dizer para o seu filho, de forma direta e por meio de ações, que sempre há algo sinistro e perigoso na escuridão, e que a tarefa do indivíduo bem preparado é confrontá-lo e tomar o tesouro que ele arquetipicamente guarda. Isso é algo que um adulto e uma criança podem colocar em prática com ótimos resultados.
Cerca de 1 ano e meio antes do seu encontro com Pinóquio, levei Julian ao Museu da Ciência de Boston. Lá havia um esqueleto do Tiranossauro Rex. Do meu ponto de vista, era imenso, mas era ainda maior da perspectiva de Julian. Ele não se aproximou mais do que 30 metros. A 45 metros, sua curiosidade o instigou a chegar mais perto. Porém, quando nos aproximamos, ele travou. Esse também foi um fenômeno neurológico. Sua curiosidade o levou adiante, em direção ao monstro, para que ele pudesse coletar algumas informações úteis, até que o medo o paralisou. O limite era nítido. Talvez representasse até que ponto ele poderia se aproximar e continuar seguro se aquela coisa repentinamente virasse a cabeça para agarrá-lo. Há uma ideia profundamente enraizada na psique humana de que o potencial guarda o derradeiro horror, lar do predador infinito, ou de uma variedade infinita de predadores. Em um sentido prático, é verdade, pois os seres humanos são presas desde o início dos tempos, embora tenhamos dificultado a vida dos predadores quando nos armamos e nos unimos. Pessoalmente, eu fico muito feliz com isso. Já acampei em áreas onde ursos pardos são comuns. É bom que eles estejam no planeta e tudo mais, mas prefiro ursos tímidos, com pouca fome e longe o suficiente para serem pitorescos. Todavia, existem forças espirituais e psicológicas que operam de maneira predatória e também têm a capacidade de destruir você, e elas podem representar um perigo ainda maior. A maleficência no coração das pessoas, que as torna perversas, se enquadra nessa categoria, assim como o mal que impulsiona a guerra totalitária da vingança, expoliação, ganância ou puro amor ao sangue e à destruição. E essa maleficência também existe no seu coração. E esse é o maior dragão de todos. Da mesma forma que dominar essa maleficência constitui a maior e mais improvável das conquistas individuais. Você foi construído neurologicamente para interpretar o mundo dessa maneira dramatizada, em um nível muito profundo. Uma parte antiga do seu cérebro, conhecida como hipotálamo, uma pequena região situada no topo da medula espinhal, regula muitas das reações fundamentais que encontram sua expressão na conceituação de perigo e potencial. Um dos seus 2 módulos é responsável pela autopreservação, fome, sede e, o mais importante para os nossos propósitos, a agressão defensiva diante de ameaça, bem como reprodução, excitação sexual e comportamento sexual básico. O segundo é responsável pela exploração. Metade do hipotálamo impulsiona nosso uso do que foi explorado anteriormente para suprimir e satisfazer as demandas básicas da vida, incluindo a nossa capacidade de nos proteger em caso de ataque. A outra metade está sempre perguntando: o que há lá fora? Para que poderia ser usado? E quão perigoso pode ser? Quais são seus hábitos? Então, qual é a história? Coma, beba e divirta-se até que as provisões acabem, porém cuidado sempre com os monstros. Em seguida, aventure-se no perigoso, mas promissor mundo desconhecido e descubra o que está lá. Por quê? Bem, você já sabe muitas coisas que precisa saber, embora não saiba o suficiente. Entende isso porque a vida não é tão boa quanto poderia ser e porque você morrerá um dia. Obviamente, nessas condições, você deve aprender mais. Então é levado a explorar. A representação fundamental da realidade, como um tesouro eterno guardado por um predador eterno, é, portanto, uma representação perfeita da maneira como você está programado para reagir ao mundo nas profundezas mais fundamentais do seu ser. A representação fundamental da realidade, como um tesouro eterno guardado por um predador eterno, é, portanto, uma representação perfeita da maneira como você está programado para reagir ao mundo nas profundezas mais fundamentais do seu ser. Natureza, criação e destruição.
Todos nós temos uma imagem da natureza. Pode ser algo semelhante a uma bela paisagem, a natureza tão benevolente e renovadora. É uma imagem desse tipo que fundamenta a visão ambientalista sentimental do mundo. Sendo do norte de Alberta, no Canadá, não compartilho exatamente a mesma visão da natureza, pois em minha cidade natal, Fairview, ela conspira constantemente para congelar seus habitantes até a morte por 6 meses do ano e devorá-los por meio de insetos durante pelo menos mais 2. Então essa é a parte menos romântica da natureza, que é violenta e selvagem. Essa é a parte associada a ferimentos, doenças, morte, insanidade e tudo mais que pode e vai acontecer a você, como uma criatura biológica, na extremidade negativa do contínuo. Existe potencial do futuro que ainda não foi transformado em realidade, representado, como vimos, pelo dragão do caos. Mas há a natureza que você encontra diariamente em sua vida e que não pode ser considerada absolutamente desconhecida. Existe o lado benevolente da natureza, o fato de você estar aqui, vivo e às vezes feliz, o fato de haver alimentos deliciosos para comer e pessoas atraentes e interessantes para interagir, e não faltarem coisas fascinantes para ver e fazer. Existem paisagens incríveis, há a beleza, a imortalidade e a imensidão do oceano. Existe todo o elemento abundante e maravilhoso do ser natural, mas também há o horror absoluto que o acompanha: destruição, doença, sofrimento e morte. Esses 2 elementos de experiência coexistem. Na verdade, o primeiro não poderia existir sem o segundo. Até mesmo dentro do seu próprio corpo, por mais saudável que seja, um equilíbrio muito delicado entre a morte de cada célula que deixou de ter utilidade e a nova vida que surge para substituí-la é um pré-requisito para sua contínua existência. Ambos os elementos da existência se manifestam em nossa imaginação de forma personificada. Um é a Rainha Má, a deusa da destruição e da morte. O outro é a sua contraparte positiva, a Fada Madrinha, a monarca benevolente, a jovem e amorosa mãe que observa com infinito cuidado o seu protegido indefeso. Para viver adequadamente, você precisa estar familiarizado com essas 2 figuras. Uma criança maltratada pela mãe, familiarizada apenas com a Rainha Má, é prejudicada pela ausência de amor, abatida pela falta de atenção e arbitrariamente sujeita ao medo, à dor e à agressão. Isso não é jeito de viver, e é muito difícil crescer de modo funcional, capaz e sem desconfiança, ódio e desejo, digamos, de vingança. Então ela precisa encontrar alguém para fazer o papel da rainha benevolente, um amigo, um familiar, um personagem fictício, ou uma parte da sua própria psique, motivada pela compreensão de que esse tratamento cruel é errado, pelo juramento de aproveitar qualquer oportunidade que surja em seu caminho para escapar dessas circunstâncias infelizes, deixá-las para trás e equilibrar sua vida de maneira adequada. Talvez o primeiro passo nessa direção seja postular, apesar da forma cruel com que foi tratada, talvez o primeiro passo nessa direção seja postular que é de fato digna de cuidado. E o segundo seja continuar a se doar, onde puder, apesar de ela mesma receber tão pouco. Se você compreender a polaridade da natureza, seu terror e sua benevolência, reconhecerá 2 elementos fundamentais da experiência permanente, eterna e inevitável, e poderá, por exemplo, começar a compreender a profunda atração pelo sacrifício. É um tropo religioso que os sacrifícios mantêm os deuses felizes. E entender exatamente quem são os deuses infelizes, por assim dizer, e quão terríveis podem ser nessa situação, é um passo genuíno em direção à sabedoria. Um passo genuíno que nos torna mais humildes. O homem moderno tem dificuldade em entender o que significa sacrifício, porque logo imagina, por exemplo, uma oferta queimada em um altar, que é uma forma arcaica de representação, uma forma arcaica de representar a ideia. Mas não temos problema algum quando conceitualizamos o sacrifício em termos psicológicos, pois todos sabemos que devemos abrir mão da gratificação no presente para sobreviver no futuro. Então você oferece algo para a deusa negativa, com o objetivo de que a positiva apareça. Dedica longas e árduas horas para ser enfermeiro, médico ou assistente social. Essa atitude de sacrifício é de fato a grande descoberta do futuro.
conjugada com a capacidade de negociar, barganhar e enfrentar esse futuro. Abandonar a gratificação impulsiva, abrir mão de algo de que precisa e deseja, obter algo valioso em longo prazo e manter o horror sob controle. Você renuncia às festas e às horas agradáveis para enfrentar as dificuldades da vida. Faz isso para que menos dessas dificuldades se manifestem. Para você mesmo, que terá um emprego bem remunerado e estável, e para todos os outros, que ajudará à medida que a força desenvolvida por meio do sacrifício adequado se manifestar. Estamos sempre negociando dessa maneira. Agimos acreditando que podemos negociar com a estrutura da realidade. Estranhamente, muitas vezes, é possível. Se você for sensato, faz isso o tempo todo. Prepara-se para o pior, prepara-se para a chegada da Rainha Má. Faz o que tem de fazer, reconhece a existência dela e a mantém sob controle, na proporção da sua sabedoria e de acordo com a sua sorte. E se tiver sucesso, a natureza benevolente sorri para você, até que ela deixe de sorrir. Mas pelo menos você tem algum controle sobre a situação. Não é um alvo indefeso, um bebê na floresta, um caipira no parque de diversões, ou, pelo menos, não mais do que precisa ser. A natureza é também caos, pois está sempre causando estragos na cultura, seu oposto existencial, e próximo assunto da nossa investigação. Afinal, como diz Robert Burns, os melhores planos de ratos e homens por vezes se arruinam. E com frequência é a natureza, em aspectos positivos e negativos, que faz exatamente isso. Não é fácil equilibrar a fragilidade da vida e a necessidade de procriação e todas as incertezas da gravidez, do nascimento e da criação dos filhos com o desejo de incerteza, previsibilidade e ordem. E isso para não falar da morte, e até mesmo do câncer, que é, afinal, apenas outra forma de vida. Mas tudo isso não quer dizer, jamais, que o caos tenha menos valor do que a ordem. Sem a imprevisibilidade, não há nada além de esterilidade, embora um pouco menos de imprevisibilidade muitas vezes pareça bastante desejável. Essa combinação natureza-caos é frequentemente vista em representações da cultura pop. Como mencionamos, no filme da Disney A Bela Adormecida, por exemplo, existe uma Rainha Má, assim como em A Pequena Sereia, que é a Úrsula, na Branca de Neve, a Rainha Má, 101 Dálmatas, a Cruella Cruel, na Cinderela, que é a Madrasta Má, nos Enrolados, a Mãe Gothel, e Alice no País das Maravilhas, que é a Rainha de Copas. Ela representa o elemento cruel do mundo natural. O exemplo de Bela Adormecida é, mais uma vez, especialmente pertinente. Lembre-se do que acontece na abertura do filme. O rei e a rainha esperam muito e agora estão desesperados para ter um filho. A bênção lhes é concedida. A bebê nasce, e eles a chamam de Aurora, o amanhecer. O casal está extasiado, bem como todo o reino, e com razão, porque uma nova vida chegou. Eles planejam uma grande festa de batismo. É uma boa ideia, mas deixam de convidar Malévola, a Rainha Má, para a celebração. E não é a ignorância que os impede, não. Eles sabem da sua existência e estão familiarizados com o seu poder. É cegueira intencional e uma péssima ideia. Desejam proteger sua nova e preciosa filha do elemento negativo do mundo, em vez de determinar como lhe fornecer a sabedoria e a força para prevalecer, apesar da realidade do negativo. Tudo isso mantém a Aurora ingênua e vulnerável. Malévola aparece mesmo assim, como é inevitável. E há uma mensagem nisso. Convide a Rainha Má para a vida do seu filho. Se não o fizer, ele crescerá fraco e precisará de proteção. E a Rainha Má se apresentará, não importa quais medidas você tome para impedi-la. No batismo, ela não apenas comparece, bem comportada, apesar de não ter sido convidada, mas oferece um presente em forma de maldição. A morte de Aurora aos 16 anos, após espetar o dedo no fuso de uma roca. E tudo isso porque ela não foi convidada para comemorar o batismo da jovem princesa. Uma convidada compassiva e poderosa intercede, uma das 3 fadas já mencionadas representativa do feminino positivo.
e transmuta a maldição da morte para a inconsciência profunda, um estado quase letal. É o que acontece com as beldades, por assim dizer, que permanecem adormecidas demais aos 16 anos. Elas não querem ser conscientes, pois não desenvolveram a coragem e a capacidade de enfrentar o elemento negativo do mundo natural. Em vez de serem encorajadas, foram protegidas. Ao resguardar os jovens, você os destrói. Deixa de convidar a Rainha Má para suas vidas, ainda que para visitas breves. O que os seus filhos farão quando ela aparecer com força total? Se estiverem completamente despreparados, eles não desejarão viver, ansiarão pela inconsciência, e fica ainda pior. Ao superproteger os seus filhos, você se torna exatamente aquilo de que está tentando protegê-los. Ao privá-los das aventuras necessárias de suas vidas jovens, enfraquece o caráter deles. Você se torna o próprio agente da destruição, a própria bruxa que devora a consciência autônoma de seus filhos. O que os seus filhos farão quando ela aparecer com força total? Se estiverem completamente despreparados? Eles não desejarão viver. Ansiarão pela inconsciência. E fica pior, ainda pior. Ao superproteger os seus filhos, você se torna exatamente aquilo de que está tentando protegê-los. Ao privá-los das aventuras necessárias das suas vidas jovens, enfraquece o caráter deles. Você se torna o próprio agente da destruição, a própria bruxa que devora a consciência autônoma de seus filhos. Há muitos anos, tive uma cliente que era uma versão real da Bela Adormecida. Ela era alta, loira, magra, como um palito, como diz a expressão, e profundamente infeliz. Estava matriculada em um curso profissionalizante na esperança de ter mais chances de entrar em uma universidade. Procurou-me porque não queria viver, mas também não queria, de fato, morrer. Pelo menos não de forma ativa. Em vez disso, tentava se manter inconsciente com o uso de diazepam e seus variantes, incluindo soníferos, que adquiriu em quantidades suficientes de seus vários médicos, que sem dúvida estavam sobrecarregados o bastante para não perceber exatamente o que ela estava fazendo. Minha cliente dormia 15 ou 16 horas por dia. Era inteligente e culta, e me mostrou um ensaio de filosofia que havia escrito sobre a inutilidade não só da sua vida, mas da vida em geral. Ao que parecia, ela era incapaz de tolerar a responsabilidade, mas também não conseguia lidar com a crueldade que via à sua volta. Era vegana, e isso estava diretamente associado ao seu agudo terror físico da vida. Não conseguia sequer passar pelo setor de carnes de um supermercado, onde outros viam cortes de alimentos a serem preparados para sua família. Ela via fileiras de pedaços de cadáveres. Essa visão só servia para confirmar a sua crença de que a vida era, em essência, insuportável. A mãe biológica da minha cliente morreu no parto, e ela foi criada pelo pai e pela madrasta, que era uma verdadeira peste. Eu a vi apenas uma vez em meu consultório durante o que normalmente teria sido uma sessão clínica com sua enteada. Ela passou uma hora inteira me criticando severamente. Primeiro, por ser de pouca utilidade como clínico, e segundo, por, sem dúvida, culpá-la por tudo o que havia de errado com a minha cliente. Tive a oportunidade de dizer, no máximo, 1 dúzia de palavras. Foi uma performance notável, provocada, creio eu, pela minha insistência de que os telefonemas que ela fazia 2 ou 3 vezes por dia para minha cliente durante o horário de aula, dos quais tinha ouvido algumas gravações, tinham de ser 10 vezes menos frequentes e certamente precisavam ser mais agradáveis. Não estou dizendo, nem acreditava à época, que tudo isso fosse culpa da madrasta. Tenho certeza de que ela tinha seus motivos para estar frustrada. A enteada não estava totalmente engajada na vida,
para dizer o mínimo. Passara 4 dispendiosos anos com baixo desempenho em um curso que deveria ter durado 2 anos. Mas estava claro que telefonemas 3 vezes ao dia, contendo principalmente raiva e insultos, não aumentavam o seu desejo de estar viva. Sugeri que telefonemas semanais se tornassem a norma e incentivei-a a desligar o telefone se a conversa saísse dos trilhos. Minha cliente colocou a sugestão em prática e presumi que isso contribuiu para a exigência de sua madrasta de vir me ver e me confrontar. A bela adormecida descreveu sua infância como idílica. Disse que vivia como uma princesa de conto de fadas, filha única, mimada por ambos os pais. Mas tudo isso mudou quando atingiu a adolescência. A atitude de sua madrasta passou de confiança para profunda desconfiança, e elas começaram as brigas que continuamente caracterizaram seu relacionamento a partir de então. Minha cliente tinha 30 e poucos anos quando a conheci. A questão sexual tinha mostrado a sua cara feia. A reação da madrasta foi agir como se a sua inocente enteada tivesse sido substituída por uma impostora pervertida. A reação da menina foi namorar uma série de vagabundos, que em certo nível era o que achava que merecia, tendo perdido a perfeita inocência da princesinha da casa, e em outro aspecto, constituía o castigo perfeito para a madrasta. Juntos elaboramos um programa de treinamento de exposição para ajudá-la a superar o medo da vida. Em primeiro lugar, decidimos visitar um açougue. O dono da loja e eu tínhamos nos tornado conhecidos ao longo dos anos. Depois de explicar a situação da minha cliente para ele, com a permissão dela, perguntei se poderia levá-la até sua loja, mostrar-lhe o balcão de carnes e então, quando estivesse pronta, acompanhá-la até os fundos para que assistisse à equipe cortar as carcaças que chegavam pela entrada de serviço. O homem concordou de imediato. O objetivo era apenas entrar na loja com minha cliente. Garanti a ela que poderíamos fazer uma pausa a qualquer momento ou encerrar a visita, e que sob nenhuma hipótese eu iria enganá-la, induzi-la ou mesmo persuadi-la a ir além do que poderia tolerar. Durante a primeira sessão, ela conseguiu entrar na loja e colocar a mão no balcão. Estava tremendo e com lágrimas visíveis, algo que não é fácil de fazer em público, mas conseguiu. Na quarta sessão, foi capaz de observar os açougueiros usarem suas facas e serras nas enormes carcaças, que ainda se assemelhavam aos animais que eram antes, desmembrando-as nos cortes padrão de venda. Não houve dúvida de que foi bom para ela. Estava menos propensa, por exemplo, a se medicar até ficar inconsciente e mais disposta a assistir às aulas. Tornou-se cada vez mais dura, resistente, severa, adjetivos que nem sempre pretendem ser elogios, mas às vezes são o antídoto necessário para o sentimentalismo exagerado, que é perigosamente infantilizante. Também combinamos que ela passaria um fim de semana em uma fazenda, rodeada por alguns animais comuns, porcos, cavalos, galinhas, cabras. Pedi ao fazendeiro, que também tinha sido meu cliente, que permitisse que ela o acompanhasse enquanto ele cuidava do gado. Uma garota da cidade até a alma, minha cliente não sabia nada sobre animais e tendia, em consequência, a romantizá-los exatamente à maneira dos contos de fadas que permearam a sua infância. A estada de 2 dias no campo e a sua decisão de observar os animais cuidadosamente a ajudaram a desenvolver uma percepção muito menos romantizada da verdadeira natureza dos animais que criamos e comemos. Eles são seres sencientes, em parte, e temos a responsabilidade de não lhes infligir mais sofrimento do que o necessário. Mas não são seres humanos, e certamente não são crianças. Isso precisa ser entendido de modo personificado. O excesso de sentimentalismo é uma doença. O excesso de sentimentalismo é uma doença. Um fracasso no desenvolvimento e uma maldição para as crianças e outras pessoas que precisam do nosso cuidado, desde que não seja excessivo. A bela adormecida era uma sonhadora extraordinária. Tive clientes que normalmente se lembravam de 2 ou 3 sonhos por noite, embora nem sempre com muitos detalhes. Ela não apenas se lembrava de vários sonhos, mas recordava todos os detalhes e com frequência também ficava lúcida, consciente de estar sonhando enquanto dormia.
Foi a única pessoa que conheci que era capaz de perguntar aos personagens dos seus sonhos o que eles significavam, em termos simbólicos, ou que mensagens tinham para ela. E eles lhe diziam abertamente. Um dia ela me contou em um dos seus muitos sonhos. Caminhava sozinha no âmago de uma floresta muito antiga e encontrou um anão vestido como um arlequim em meio à escuridão e à penumbra. O anão se ofereceu para responder a uma pergunta, se minha cliente quisesse. Ela perguntou à estranha figura o que teria que fazer para concluir o curso profissionalizante, uma tarefa que lhe custara os 4 anos mencionados e muitas negociações com as autoridades educacionais para conseguir continuar. A resposta que ela recebeu? Você terá que aprender a trabalhar em um matadouro. Bem, na minha opinião, os sonhos são declarações da natureza. Não são uma criação nossa. Eles se manifestam para nós. Nunca vi um sonho apresentar algo que eu acreditasse ser falso. Também não acredito, contrariando Freud, que os sonhos têm significados ocultos. São, em vez disso, uma parte inicial do processo pelo qual os pensamentos totalmente desenvolvidos nascem, já que, com certeza, não aparecem do nada por magia. Devemos confrontar o desconhecido. Como tal, o grande dragão do caos ou a rainha terrível. E não sabemos como fazer isso para início de conversa. O sonho serve como o primeiro passo cognitivo, na esteira das reações emocionais, motivacionais e corporais básicas, como medo, curiosidade ou paralisia, para transformar o desconhecido em conhecimento acionável e até mesmo articulável. O sonho é o local de nascimento do pensamento, e muitas vezes do pensamento que não chega com facilidade à mente consciente. Ele não esconde nada. Apenas não é muito hábil em ser claro, embora isso não signifique que não possa ser profundo. Em todo caso, esse sonho não era difícil de interpretar, até porque seu personagem principal, o anão, simplesmente dizia tudo o que pensava. Então ouvi com atenção o relato da minha cliente. Lembre-se, isso foi depois do açougue e da fazenda. E perguntei a ela o que poderíamos fazer a respeito. Eu não tinha ideia de como poderia organizar uma visita a um matadouro de verdade. Eu nem sabia se havia um na cidade em que morávamos. E se existisse, imaginei que os responsáveis não ficariam muito satisfeitos com a presença de visitantes, seja qual fosse o motivo. No entanto, minha cliente estava convencida de que a resposta do anão era verdade e que algo semelhante precisava ser feito. Então discutimos as consequências de ela ter se tornado mais dura e o fato de conseguir deixar a madrasta em segundo plano, e encerramos o assunto pelo resto da sessão, embora ela tenha sido incumbida, como eu, de determinar algo que pudesse servir como um substituto razoável para um matadouro. Uma semana depois, minha cliente voltou para a sessão marcada e me disse talvez a última coisa que eu poderia ter imaginado dela, ou de qualquer outra pessoa, aliás. Acho que preciso assistir a um embalsamento. Fiquei sem palavras. Pessoalmente, eu não gostaria de presenciar um embalsamento, de jeito nenhum. As sessões corporais que testemunhei em museus de ciências, por algum motivo, nunca saíram da minha memória. As exibições de corpos dissecados e plastificados, tão populares cerca de décadas atrás, me deixaram horrorizado. Tornei-me psicólogo, e não cirurgião, nem legista, por um motivo. No entanto, isso não era sobre mim. Era sobre a minha cliente bela adormecida, e o seu desejo de despertar. E eu não deixaria os meus desejos e a falta deles, ou a falta deles, interferirem em qualquer sabedoria que o anão que habitava a floresta profunda da sua mente inconsciente desejava compartilhar. Eu disse a ela que veria o que poderia fazer. Tudo acabou sendo muito mais simples de organizar do que eu esperava. Só precisei ligar para um agente funerário local. Para a minha grande surpresa, ele concordou na hora. Suponho que já tenha testemunhado sua parcela de pessoas sofredoras e assustadas, e estava acostumado a lidar com elas com calma e sabedoria. Pronto. Eu não tinha como fugir do compromisso e minha cliente queria ir em frente. 2 semanas depois, fomos à funerária. Minha cliente me perguntou se uma amiga poderia acompanhá-la e concordei. Primeiro, o agente funerário nos ofereceu um tour. Ele nos mostrou a capela e a sala dos caixões. Perguntamos como ele lidava com o trabalho, dada a sua concentração eterna na morte, no sofrimento e na dor.
Ele disse que era sua responsabilidade sincera fazer com que os momentos mais terríveis de seus clientes fossem os menos dolorosos possíveis, e isso o animava. Fez sentido para nós, e a resposta nos ajudou a entender como ele conseguia fazer seu trabalho dia após dia, dia após dia. Após o tour, fomos para a sala de embalsamento. Era um espaço pequeno, talvez de uns 10 metros quadrados. O corpo nu de um homem idoso jazia imóvel, acinzentado e cheio de manchas, sobre uma mesa de aço inoxidável. Como não havia espaço na pequena sala e para nos permitir alguma distância, minha cliente, sua amiga e eu tomamos nossos lugares ao redor, em frente à porta, e observamos os procedimentos, totalmente visíveis da nossa posição privilegiada. Ele drenou o sangue e outros líquidos do corpo. Escoavam com muita dramaticidade, mas em certo sentido o ato parecia ainda mais terrível por causa do método tão mundano de eliminação, suponho. Parecia que algo tão precioso e vital merecia um tratamento melhor. O homem fez as intervenções cirúrgicas, costurou as pálpebras, maquiou o rosto e injetou fluido de embalsamento. Eu assisti e observei minha cliente. De início ela virou o rosto, evitando a cena que se desenrolava à sua frente. Mas à medida que os minutos passavam, começou a observar os procedimentos, e depois de 15 minutos, passava muito mais tempo observando do que desviando o olhar. Entretanto, pude notar que ela segurava a mão da amiga, apertando com força. Minha cliente percebia em primeira mão que algo presumido como apavorante, e com razão, não estava surtindo o efeito esperado. Ela era capaz de lidar com a experiência. Não entrou em pânico nem passou mal. Fugiu ou mesmo chorou, não. Perguntou ao agente funerário se poderia tocar o corpo. Ele lhe ofereceu uma luva de borracha. Ela vestiu. Caminhou até a estação de trabalho em um estado quieto e meditativo e colocou a mão enluvada sobre as costelas do corpo e a manteve ali, como se fosse um conforto para ela e para a pobre alma que partira. O procedimento foi encerrado logo em seguida e saímos juntos em silêncio, após oferecer ao agente funerário nossos sinceros e profundos agradecimentos. Nós três expressamos o espanto comum por termos conseguido superar a visita. Minha cliente aprendeu algo de vital importância sobre sua tolerância aos terrores da vida. Tão importante quanto, ela tinha um ponto de referência para seus medos. Daquele momento em diante, eu não estou de forma alguma afirmando o sucesso total em seu tratamento, mas daquele momento em diante, ela tinha algo verdadeiramente inspirador. Algo sério, horripilante, explícito e real para comparar com os outros horrores da vida, quase inevitavelmente menores. As misérias mundanas da existência eram tão desafiadoras quanto a experiência a qual se submetera de forma voluntária? O açougue poderia ser mais assustador do que a morte humana, em toda a sua realidade vista tão de perto? Ela não havia conseguido demonstrar a si mesma que era capaz de se deparar com o pior que a terrível natureza teria a lhe oferecer e enfrentá-lo com coragem? E para minha cliente, isso era uma fonte de conforto paradoxal e inextirpável. Assim como acontece com a Bela Adormecida dos contos de fadas, a família da minha cliente não convidou a Rainha Má, o aspecto terrível da natureza, para a vida de sua filha. Isso a deixou completamente despreparada para as dificuldades essenciais da vida, as complicações da sexualidade e necessidade de todos os seres vivos de devorar outras vidas e estar, em algum momento, sujeitos ao mesmo destino. Para minha cliente, a Rainha Má reapareceu na puberdade, na forma da madrasta, cuja personalidade parecia ter dado uma guinada de 180 graus, bem como em sua própria incapacidade pessoal de lidar com as responsabilidades da maturidade e as rígidas obrigações da sobrevivência biológica. Tal como a Bela Adormecida, já que esse conto tem várias histórias e se assemelha aos contos de fadas antigos, que podem ter milhares de anos, tal como a Bela Adormecida, ela precisava ser despertada pelas forças da exploração, da coragem e da bravura, muitas vezes representadas pelo príncipe redentor, mas que ela encontrou dentro de si. Cultura, segurança e tirania. Se o dragão do caos e a dupla Rainha Má e deusa benevolente são representantes do potencial e do desconhecido, o rei sábio e o tirano autoritário são representantes das estruturas sociais e psicológicas que nos permitem sobrepor estruturas a esse potencial. Interpretamos o presente pelas lentes da cultura.
Planejamos o futuro tentando concretizar o que nos foi ensinado e o que decidimos, do ponto de vista pessoal, valorizar. Tudo isso parece bom, mas uma abordagem rígida demais para entender o que está diante de nós e o que devemos buscar pode nos cegar para o valor da novidade, da criatividade e da mudança. Quando as estruturas que nos guiam são apenas seguras em vez de inflexíveis, nosso desejo de rotina e previsibilidade é atenuado pela curiosidade que nos atrai e nos faz apreciar o que permanece fora dos nossos esquemas conceituais. Quando essas mesmas estruturas degeneram em um estado de estagnação, fugimos e negamos a existência do que ainda não entendemos e do que ainda não encontramos, e isso significa que nos tornamos incapazes de mudar quando é preciso. Entender que as duas possibilidades existem é de crucial importância para estabelecer o equilíbrio necessário na vida. Poderíamos usar uma metáfora poética para representar os elementos da experiência discutidos até agora. É assim que o mundo que estou descrevendo costuma ser considerado. Imagine o reino do dragão do caos como um céu noturno, estendendo-se infinitamente acima de você em uma noite clara, representando o que permanecerá para sempre fora do seu domínio de compreensão. Talvez você esteja em uma praia, olhando para cima, perdido em contemplação e imaginação. Em seguida, você volta sua atenção para o oceano, tão grande à sua maneira quanto o cosmos estrelado, mas ainda assim tangível, manifesto e conhecível, comparativamente falando. É a natureza, não é mero potencial. O oceano está lá em toda a sua incognoscibilidade, em vez de totalmente removido da compreensão. Porém, ainda não foi domesticado. Não foi trazido para o domínio da ordem. E é lindo em seus mistérios. A lua reflete em sua superfície, as ondas quebram em sua dança infinita e embalam seu sono. Você pode nadar em suas águas acolhedoras, mas essa beleza tem um preço. É melhor ficar atento aos tubarões, às águas vivas, venenosas, a correnteza que pode puxar você e seus filhos para as profundezas, e as tempestades que podem destruir sua aconchegante e acolhedora casa de praia. Imagine ainda que a praia em que você está é a costa de uma ilha. Essa ilha é a cultura. As pessoas vivem lá, talvez em harmonia e paz, sob o comando de um governante benevolente. Talvez um inferno dilacerado pela guerra da opressão, fome e privação. Isso é a cultura. Rei sábio ou tirano autoritário. É de vital necessidade familiarizar-se com ambos os personagens, assim como no caso da Rainha Mai, da deusa benevolente, a fim de assegurar o equilíbrio apropriado na atitude necessária para se adaptar às vicissitudes da vida. A ênfase excessiva no rei sábio causa a cegueira para a injustiça e o sofrimento desnecessário, consequências das falhas inevitáveis em nossas estruturas sociais demasiadamente humanas. A insistência exagerada no tirano autoritário significa falta de apreço pelas estruturas frequentemente frágeis que nos unem e nos protegem do caos que, de outra forma, certamente reinaria. Os sistemas ideológicos que tendemos a adotar, os sistemas que tanto nos polarizam nos aspectos político e pessoal, podem ser compreendidos à luz da presente conceituação. São narrativas culturais que podem ser equiparadas, de modo útil, a parasitas de uma subestrutura religiosa, mitológica ou dramática mais fundamental, antiga, evoluída e profundamente biológica em sua natureza. As ideologias assumem a estrutura de uma história que é essencialmente religiosa, mas o fazem de maneira incompleta, incluindo certos elementos de experiência ou personagens eternos, enquanto ignoram outros. Não obstante, o poder permanece na representação, pois o que está presente retém sua natureza fundamentalmente mitológica biológica, seu significado instintivo. Mas os elementos ausentes significam que o que permanece, por mais poderosa que seja a sua expressão, é enviesado de uma forma que restringe sua utilidade. Esse viés é desejável do ponto de vista subjetivo, pois simplifica o que de outra forma seria complexo demais para entender, mas é perigoso por causa da sua unilateralidade. Se uma parte do mundo estiver ausente no mapa utilizado, você estará totalmente despreparado quando esse elemento faltante se manifestar. Como podemos conservar as vantagens da simplificação sem cair na cegueira que a acompanha? A resposta deve ser encontrada no diálogo constante entre tipos de pessoas genuinamente diferentes. Muito do que as pessoas acreditam no aspecto político, ideológico, digamos, baseia-se em seu temperamento inato. Se suas emoções ou motivações se inclinam para determinado espectro, e muito disso é uma consequência da biologia, elas tendem a adotar, digamos, uma linha conservadora ou liberal. Não é uma questão de opinião.
Imagine, em vez disso, que os animais têm um nicho, um lugar ou espaço que lhes convém. Sua biologia é compatível com aquele lugar. Leões não vivem em mar aberto e orcas não vagam pela savana africana. O animal e seu ambiente são indissociáveis. Os seres humanos são semelhantes, pelo menos no domínio da abstração. No entanto, somos capazes de nos sentir à vontade em quase todos os lugares, do ponto de vista geográfico, porque mudamos a geografia, conforme necessário, bem como o nosso próprio comportamento. Mas temos nichos perceptuais ou cognitivos. Os liberais, por exemplo, são fascinados por novas ideias. As vantagens de ser atraído por novas ideias são óbvias. Às vezes, os problemas exigem novas soluções, e são as pessoas que têm prazer em novas concepções que se encontram. Essas pessoas também tendem a não ser muito ordeiras. Talvez seja porque, quando uma pessoa é dominada e impulsionada por novas ideias e também inclinada a testá-las ou implementá-las, ela precisa ser capaz de tolerar o caos intermediário produzido entre o momento em que a velha ideia se desintegra e a nova assume o controle. Os conservadores têm a vantagem e o problema opostos. Desconfiam de novas ideias e não se sentem especialmente atraídos por elas, em parte porque são menos sensíveis às possibilidades que essas ideias podem proporcionar e mais preocupados com suas consequências imprevisíveis. Afinal, só porque uma nova ideia resolve um problema, não significa que deixará de gerar outro, ou vários outros. Os conservadores gostam que as coisas estejam onde deveriam estar, quando deveriam estar. O lugar em que se deseja estar é ocupado sempre que as pessoas agem de maneira convencional, responsável e previsível. Os conservadores são necessários para manter as coisas como estão quando tudo está funcionando e as mudanças podem ser perigosas. Os liberais, em contrapartida, são necessários para mudar as coisas sempre que não estão mais dando certo. Entretanto, não é uma tarefa fácil determinar quando algo precisa ser preservado ou transformado. É por isso que temos a política, se tivermos sorte, e o diálogo que a acompanha, em vez da guerra, da tirania ou da submissão. É importante que discutamos feroz e apaixonadamente sobre o valor relativo da estabilidade versus mudança, para que possamos determinar quando cada uma é apropriada e em que quantidade. É de grande interesse notar que a diferença na crença política fundamental parece determinar qual dos dois grandes pais são contemplados na realidade fundamental. O liberal tem uma forte tendência a ver o mundo como o tirano autoritário que suprime a deusa benevolente, como as restrições arbitrárias da cultura morta que corrompem e oprimem cidadãos e estrangeiros, ou como a estrutura militar-industrial da sociedade moderna que ameaça Gaia, o planeta vivo, com poluição, extinção em massa e mudança climática. Esse ponto de vista é obviamente útil quando a cultura se torna tirânica de verdade, e isso não é incomum. O conservador tende, ao contrário, a ver o mundo como o rei sábio, segurança de lugar, ordem e previsibilidade, que subjuga, doma e disciplina a rainha má, a natureza como desordem e caos. Isso também é evidentemente necessário. Por mais belo que seja o mundo natural, devemos lembrar que está sempre conspirando para nos esfomear, adoecer e matar, e que se não tivéssemos o escudo protetor constituído pela cultura como segurança, seríamos devorados por animais selvagens, congelados por nevascas, debilitados pelo calor do deserto e mortos de fome pelo fato de que a comida não se manifesta por magia para o nosso deleite. Portanto, existem duas ideologias diferentes. Ambas estão corretas, mas cada uma conta apenas metade da história. Para desenvolver uma visão equilibrada e adequada do mundo da experiência, é necessário aceitar a realidade de ambos os elementos da cultura. Aqueles com uma tendência conservadora, levados por conta do temperamento a considerar o status quo como protetor, devem vir a compreender que a mera ordem é insuficiente. Como o futuro e o presente diferem do passado, o que funcionava antes não necessariamente funcionará agora, e é preciso entender que a linha entre a estabilidade que nos foi legada por nossos ancestrais e a tirania que pode com facilidade emergir muda e se move com as transformações da existência. Da mesma forma, entretanto, os tipos mais liberais, propensos a ver o tirano autoritário em toda parte, devem trabalhar para desenvolver gratidão pelas estruturas sociais e psicológicas de interpretação
que continuamente nos protegem dos terrores da natureza e do desconhecido absoluto. Para qualquer um de nós, é difícil enxergar algo para o qual ficamos cegos pela natureza da nossa personalidade. É por isso que devemos ouvir constantemente as pessoas que diferem de nós e que, por causa dessa diferença, têm a capacidade de ver e reagir de forma adequada ao que não podemos detectar. O indivíduo, herói e adversário. Se o céu noturno é o caos, a natureza é o oceano e a cultura é a ilha, então o indivíduo, herói e adversário, é um irmão em combate com seu gêmeo no meio da ilha. Caos, tesouro e dragão têm seus elementos negativos e positivos, assim como a natureza, rainha má e deusa ou mãe benevolente, e a cultura, tirano autoritário e rei sábio, assim como o indivíduo. O elemento positivo é o aspecto heróico, a pessoa que pode se sacrificar à natureza e barganhar com o destino de tal modo que reine a benevolência. A pessoa que está acordada, alerta, atenta, comunicativa e que tem responsabilidade para que a parte tirânica do Estado fique sob controle. E a pessoa que está ciente de suas próprias falhas e de sua propensão à maledicência e à dissimulação, de forma que a orientação adequada seja mantida. O elemento negativo é tudo que é desprezível e insignificante, especialmente evidente em você mesmo. Se for uma pessoa sensata, mas também manifestado em algum grau por outras pessoas e com mais clareza em histórias. São os irmãos antagônicos, uma ideia mitológica muito antiga, o herói e o adversário. As representações arquetípicas dessas duas forças, essas duas figuras personificadas, são Caim e Abel. Esse é um nível de representação. Cristo e Satanás são um par que representa uma dualidade ainda mais fundamental. Afinal, Caim e Abel são humanos, os primeiros humanos nascidos à maneira humana, pois Adão e Eva foram criados diretamente por Deus. Cristo e Satanás são elementos da própria eternidade personificada, deificada. Então, existe um herói e um adversário. Um rei sábio e um tirano, uma figura materna positiva e uma negativa, e o próprio caos. Essa é a estrutura do mundo em 6 personagens. O 7º é o menos familiar caos, que pode ser entendido como o local de nascimento definitivo de todos os outros. É necessário entender que todos os 7 existem e que são permanentes existenciais, elementos da experiência contra os quais toda alma, rica, pobre, abençoada, amaldiçoada, talentosa, estúpida, masculina e feminina, deve inevitavelmente lutar. Essa é a vida. Eles são a vida. O conhecimento parcial de todo o elenco, consciente ou inconsciente, o deixa indefeso, ingênuo, despreparado e propenso a ser tomado por ressentimento, dissimulação e arrogância. Se não sabe que o tesouro é guardado por um dragão, que a natureza, a bela natureza, pode mostrar as garras em um piscar de olhos, que a sociedade pacífica que você considera natural é constantemente ameaçada pelo autoritarismo e pela tirania, ou que dentro de si há um adversário que pode desejar que todas essas transformações negativas ocorram, então você é, primeiro, um acólito carente de uma ideologia que lhe dará uma representação parcial, insuficiente da realidade. E segundo, alguém cego de uma forma perigosa, perigosa para si mesmo e para os outros. Se for sábio, sua filosofia política abrangerá uma representação de todos os 7, mesmo que você não possa articulá-la nesses termos. Devemos sempre dispor de bom senso suficiente para ter em mente, por exemplo, que um grande predador se esconde sob o gelo fino das nossas realidades construídas. Lembro-me de uma visão que tive uma vez sobre minha filha, então muito jovem, retratando exatamente essa realidade. No inverno, no norte de Alberta, Canadá, onde, como disse, cresci, houve anos em que não tivemos neve mesmo semanas depois de os lagos congelarem. A superfície lisa, límpida, dura como pedra, estéril e ainda assim dotada de beleza e mistério. Uma pedra arremessada sobre o lago repicaria e ecoaria melodicamente ao deslizar por toda a superfície escorregadia. Imaginei a minha filha, Michaela, um bebê vestindo apenas uma fralda, sentada a certa distância de mim, diretamente no gelo.
Debaixo dela pude ver um peixe enorme, um tubarão-baleia. Nessa personificação, porém, um ser carnívoro, imóvel, à espreita sob o gelo, atento e com a boca aberta. Isso é vida e morte. E o puro caos que destrói nossas certezas arduamente conquistadas. Mas é também a baleia que engole o profeta e concede sabedoria e renascimento, quando não mata a sua presa. E qual é a atitude apropriada do herói, digamos, em relação aos 6 outros personagens? Supondo que com esse último relato já tenhamos tratado o suficiente do caos. Obviamente, devemos nos esforçar para preservar a natureza, de cuja benevolência dependemos em última instância para tudo o que a vida requer. Mas também vale a pena notarmos e levarmos a sério o fato de que a mesma natureza está fazendo o possível para nos matar, e que temos todos os motivos para erigir as estruturas da forma como fazemos, apesar de seus custos ambientais muitas vezes desastrosos. Algo semelhante se aplica à cultura. Todos nós temos motivos para ser gratos, principalmente pela sabedoria e pela estrutura que nossos antepassados nos legaram, a um grande custo. Isso não significa que esses benefícios sejam distribuídos igualmente, porque não são e nunca serão, assim como os benefícios da natureza não são distribuídos igualmente. Essa gratidão também não justifica qualquer otimismo decorrente de uma cegueira intencional em relação à natureza da sociedade. Como indivíduos que lutam, digamos, contra a tendência antagônica e o tirano autoritário simultaneamente, precisamos estar cientes do fato de que nossas estruturas hierárquicas funcionais podem se tornar improdutivas, tirânicas e cegas em um piscar de olhos. Temos a responsabilidade de garantir que elas não se tornem injustas e corruptas e comecem a distribuir suas recompensas com base no poder ou no privilégio não meritocrático, em vez de na competência. Devemos cuidar delas constantemente e ajustá-las com cuidado para que permaneçam estáveis e dinâmicas o suficiente. Essa é uma parcela fundamental de nossos papéis e de nossas responsabilidades como pessoas que buscam corajosamente o bem. Em parte, conseguimos isso em sistemas democráticos, expulsando os responsáveis regularmente e substituindo-os por seus opostos ideológicos. Essa capacidade e oportunidade constituem uma das conquistas fundamentais de uma sociedade democrática. Na ausência da habilidade de escolher com regularidade apenas os sábios e bons como líderes, e boa sorte em encontrá-los, vale a pena eleger um bando cego para metade da realidade, em um ciclo, e no ciclo seguinte, outro bando cego para a outra metade restante. Então, ao longo de cerca de uma década, pelo menos a maioria das preocupações da sociedade é atendida, em alguma medida razoável. Acho que uma estratégia um tanto pessimista, mas também eminentemente realista, está de acordo com a visão das pessoas que fundaram o sistema norte-americano e com as ações e as atitudes dos ingleses e de outros democratas e parlamentares pioneiros cujos sistemas em evolução gradual estabeleceram a base para as reivindicações explícitas feitas por esses fundadores. Eles não eram utópicos em seu ponto de vista essencial. Acreditavam que as pessoas que inevitavelmente os sucederiam seriam tão imperfeitas quanto eles e aqueles antes deles. O que você faz a respeito disso quando não está cego pela ideologia e vê o mundo e todos os seus personagens dramáticos com clareza? Bem, você não espera a perfeição infinita da humanidade, nem direciona seu sistema para uma utopia inatingível. Em vez disso, tenta projetar um sistema que pecadores como você não possam danificar demais, de maneira irremediável demais, mesmo quando estão meio cegos e ressentidos. Tendo em vista que minha orientação é conservadora, acredito na sabedoria dessa visão. Acho que é uma forma mais adequada de ver as coisas. Não devemos ter objetivos tão grandiosos. Podemos projetar sistemas que nos permitam um mínimo de paz, segurança e liberdade, e talvez a possibilidade de melhorias graduais. Isso por si só é um milagre. Devemos ter a sabedoria para duvidar de que produziremos alguma transformação positiva do indivíduo, da sociedade e da natureza simultaneamente, em especial se essas melhorias ocorrerem em consequência da nossa própria boa vontade pessoal intrínseca, que costuma ser bastante escassa, apesar de nossos protestos em contrário. Ressentimento. Por que você e outras pessoas acabam vítimas do ressentimento, aquele terrível estado emocional híbrido, uma mistura de raiva e autopiedade, mesclada em vários graus com narcisismo
e desejo de vingança. Após entender o mundo como um palco dramático e identificar os principais fatores, os motivos ficam claros. O ressentimento o acomete por causa do desconhecido absoluto e seus terrores, porque a natureza conspira contra você, porque você é uma vítima do elemento tirânico da cultura e por causa da maleficência sua e de outrem. Isso é motivo suficiente. Não torna seu ressentimento apropriado, mas certamente torna a emoção compreensível. Nenhum desses problemas existenciais é trivial. Na verdade, eles são bastante sérios para que a pergunta real não seja por que você está ressentido, mas sim por que nem todos estão ressentidos com tudo o tempo inteiro. Somos alvo de forças transpessoais incrivelmente poderosas e muitas vezes malévolas. Há um terrível predador reptiliano, em termos metafóricos, que o persegue o tempo todo, assim como o crocodilo, com o tic-tac do tempo ecoando do relógio em seu estômago, persegue o covarde e tirânico Capitão Gancho. E existe a própria natureza. Ela está decidida a acabar com você, de inúmeras maneiras horríveis. Depois há o elemento tirânico de estrutura social, que o moldou, lhe ensinou, por assim dizer, e o transformou na criatura quase civilizada e semi-útil que você é, mas aniquilou ao mesmo tempo uma enorme quantidade de força vital ao tentar fazê-lo se adequar a um padrão social. Você poderia ter sido muitas coisas. Talvez algumas coisas fossem mais do que você se tornou, mas foi diminuído e reduzido pela demanda da existência social. Você também está preso a si mesmo e isso não é fácil. Você procrastina, é preguiçoso, mente e faz coisas perversas consigo mesmo e com outras pessoas. Não é de admirar que se sinta uma vítima, considerando o que está contra você. Caos, força bruta da natureza, tirania da cultura e maleficência de sua própria natureza. Não é de admirar que possa se sentir ressentido. E com certeza essas forças estão posicionadas contra algumas pessoas de uma forma que parece muito mais séria, injusta, arbitrária, contínua e imprevisível do que para outras. Como você poderia deixar de se sentir vitimizado e ressentido nessas condições? Na vida não há escassez da brutalidade elementar. Entretanto, há um problema com essa lógica, por mais inexorável que possa parecer. O primeiro é que nem todo mundo de fato se considera uma vítima, e em consequência sucumbe ao ressentimento, não. E isso inclui uma grande quantidade de pessoas que passaram por momentos muito difíceis em sua vida. Na verdade, em minha opinião, é razoável afirmar que, muitas vezes, são as pessoas que tiveram momentos muito fáceis, as mimadas e falsamente elevadas em sua autoestima, que adotam o papel de vítima e a postura de ressentimento. Em contraposição, você pode encontrar pessoas que, apesar de terem sido feridas além de qualquer esperança de recuperação, não estão ressentidas e nunca se dignariam a se apresentar como vítimas. Elas não são tão comuns, mas também não são tão raras. Assim, o ressentimento não parece ser uma consequência inevitável do próprio sofrimento. Outros fatores estão em jogo, além da inegável tragédia da vida. Talvez você, ou de maneira igualmente trágica alguém próximo, contraia uma doença grave. Em tais circunstâncias, é típico fazer a pergunta: por que isso teve que acontecer comigo? Ora, o que você quer dizer? Preferia que acontecesse a um amigo? Vizinho? Ou até mesmo a um estranho aleatório? Certamente pode se sentir tentado a disseminar o sofrimento que se abateu sobre você. Mas essa resposta não parece razoável, ou uma escolha que uma pessoa boa, pensando com clareza, faria. E com certeza isso não tornaria a situação mais justa. Para ser honesto, a pergunta "por que eu?" constitui em parte uma reação psicologicamente apropriada. Muitas vezes, se algo de ruim acontece, você precisa se perguntar se fez algo no passado que aumentou a probabilidade do terrível evento, como discutimos longamente, pois é possível que deva aprender algo que diminuiria as chances da sua recorrência. Mas, com frequência, não é o que estamos fazendo. Geralmente, a pergunta "por que isso teve que acontecer comigo?" contém um elemento de reprovação, baseado em um sentimento de injustiça. Existem todas essas pessoas más no mundo e elas parecem escapar impunes do mau comportamento. Ou, tantas pessoas no mundo desfrutando de boa saúde e parece injusto que elas estejam nessa posição privilegiada quando eu não estou. Isso significa que,
Normalmente, a pergunta "por que eu?" está contaminada com um sentimento de vitimização, indicando injustiça. Esse falso equívoco de que a experiência terrível que, de alguma forma, se abateu sobre você o caracteriza de maneira singular, o pensamento de que é dirigido em especial a você, é parte do que transforma a exposição à tragédia no mesmo ressentimento que estamos discutindo. O fato de que coisas infelizes estão acontecendo ou acontecerão com você está embutido na própria estrutura da realidade. Não há dúvida de que coisas horríveis acontecem, mas há um elemento de verdadeira aleatoriedade nela. Você pode pensar, isso é um consolo trivial e de pouca ajuda. Mas alguma apreciação pelo elemento aleatório pode ser útil, por distanciar o elemento pessoal, e pode ajudá-lo a erguer algumas barreiras ao desenvolvimento desse intenso ressentimento egoísta. Além disso, pode ser de grande utilidade perceber que cada um dos aspectos negativos que caracterizam a existência humana são equilibrados em princípio por sua contraparte positiva. Aprendi algo em meus anos como psicólogo clínico. Com frequência vi pessoas que foram feridas pela vida. Elas tinham seus motivos para se sentirem ressentidas, e esses motivos muitas vezes estavam longe de ser triviais. Eu propunha: vamos separar os seus problemas. Embora muitos deles sejam reais, vamos tentar descobrir quais são sua culpa, porque alguns deles serão. Outros, em contrapartida, são apenas a catástrofe da vida. Vamos delinear isso com muito cuidado. Então começaremos a fazer com que você pratique a superação de tudo o que está trazendo para a situação e que a torna ainda pior. Começaremos a traçar alguns planos estratégicos sobre como você pode enfrentar as partes realmente trágicas da sua vida, e faremos com que faça isso de maneira sincera, aberta e corajosa. Então, veremos o que acontece. As pessoas melhoraram, mas nem sempre. Alguns de meus clientes morreram. Ainda confrontando metade de seus problemas clínicos, eles foram acometidos por um câncer repentino ou sofreram um acidente de trânsito. Não há caminho certo, mesmo com a mais nobre das ações. A arbitrariedade do mundo está sempre pronta, preparando-se para se manifestar. Não há razão ou desculpa para ser estupidamente ingênuo ou otimista. Porém, a maioria das pessoas melhorou. O incentivo as preparou para enfrentar os problemas de frente, e esse confronto voluntário dissipou parte do seu medo. Não porque as coisas ao redor delas se tornaram menos perigosas, mas porque aquelas que enfrentavam o perigo se tornaram mais corajosas. É inacreditável como as pessoas podem se tornar fortes e corajosas. É milagroso o tipo de carga que podem suportar quando a assumem de modo deliberado. Sei que não podemos ter uma capacidade infinita, mas também acredito que ela é, em certo sentido, ilimitada. Acho que quanto mais o confronto voluntário é praticado, mais se pode suportar. Não sei qual é o limite máximo para isso. As pessoas não apenas se sentem encorajadas para que, de uma perspectiva psicológica, possam afastar o horror e o ressentimento, mas também se tornam mais capazes. Não apenas estão lutando, de uma perspectiva espiritual, com o fardo existencial da vida de maneira mais eficaz, digamos, mas também começam a ser pessoas melhores no mundo. Em seus próprios corações, elas começam a reprimir a maleficência e o ressentimento, que tornam o horror do mundo ainda mais sombrio do que deveria ser. Elas se tornam mais honestas. São amigas melhores. Fazem escolhas de carreira mais produtivas e significativas. Começam a mirar mais alto. Assim, podem resistir melhor em termos psicológicos, mas também reduzem o volume do que elas e outros ao redor devem enfrentar. Então enfrentam menos sofrimento desnecessário, tal como suas famílias. Talvez a mesma coisa comece a acontecer com suas comunidades. E então há a outra metade da história, o tesouro que o dragão acumula, o elemento benevolente da natureza, a segurança e o abrigo fornecidos pela sociedade e pela cultura, e a força do indivíduo. Essas são suas armas em tempos de dificuldade. E são muito reais. E talvez tenham um poder suficiente, de modo que seu uso pleno fornecerá os meios para resistir quando a vida desmoronar. A questão é: você pode organizar a estrutura da realidade de forma que encontre o tesouro que o aspecto positivo da natureza sorria para você? Que você seja governado pelo rei sábio e desempenhe o papel do herói? A esperança é que possa se comportar de maneira a inclinar as coisas nessa direção. É tudo o que temos.
e é melhor do que nada. Muito melhor do que nada. Se enfrentar o sofrimento e a maleficência, e se o fizer com sinceridade e coragem, você e sua família serão mais fortes e o mundo será um lugar melhor. A alternativa a isso é o ressentimento, e ele piora tudo. Dissimulação e arrogância. Parece haver duas grandes formas de dissimulação. Os pecados por comissão, as coisas que você faz sabendo muito bem que são erradas, e os pecados por omissão, coisas que você simplesmente deixa passar. Sabe que deveria fazer, dizer e prestar atenção, mas não o faz. Talvez seu parceiro de negócios esteja trapaceando na contabilidade e você decida que não fará uma auditoria. Talvez feche os olhos para o próprio mau comportamento. Talvez deixe de investigar as transgressões de uma criança, um adolescente ou de seu cônjuge em sua casa. Você apenas deixa para lá. O que motiva esse tipo de dissimulação? Mentimos abertamente o pecado por comissão, sabendo muito bem que estamos fazendo isso, em teoria, com o objetivo de facilitar as coisas para nós mesmos, independentemente do efeito sobre os outros. Tentamos fazer o mundo girar a nosso próprio favor. Obter uma vantagem. Esforçamo-nos para evitar uma punição justa, muitas vezes passando-a para outras pessoas. Em alternativa, e talvez de forma mais sutil, escolhemos cometer o pecado por omissão, acreditando que o que estamos evitando simplesmente desaparecerá, um acontecimento raro. Sacrificamos o futuro pelo presente, sofrendo ataques de nossa consciência indignada, mas mesmo assim seguimos adiante, de modo inflexível e teimoso. Então, como as pessoas justificam a ação de distorcer a estrutura da realidade, à custa de outrem ou mesmo de seus futuros para um benefício presente? É uma motivação claramente enraizada no ressentimento. As mentiras são justificadas pela crença, oculta no fundo da alma ressentida, de que os terrores do mundo são dirigidos especificamente ao sofredor que tenta justificar a sua mentira. Todavia, para entender de verdade por que praticamos a dissimulação, é preciso incluir a arrogância, bem como o ressentimento, na discussão. Não fica claro se esses estados mentais são capazes de existir na ausência um do outro. Eles são cúmplices, por assim dizer. Os pecados por comissão. O primeiro conluio entre dissimulação e arrogância parece ser considerado a negação ou a rejeição da relação entre divindade, verdade e bondade. Nos primeiros capítulos do Gênesis, a partir da ordem, Deus cria o caos habitável por meio do Logos, a palavra. Coragem, amor e verdade. A coragem, podemos dizer, é a vontade de Deus de confrontar o nada que precedeu o ser, talvez do mesmo tipo de quando conseguimos nos erguer da pobreza e do nada para prosperar, ou reconstruir nossa vida quando ela já foi reduzida ao caos por desastre e catástrofe. O amor é o objetivo final. O desejo de criar o melhor que pode ser criado. Ele fornece o mesmo tipo de superestrutura para o ser. Talvez que o desejo de um lar específico e harmonioso fornece quando permite que a verdade seja revelada. A palavra que Deus usa para confrontar o nada é a verdade. E essa verdade cria. Mas não apenas cria. Parece criar o bem. O melhor que o amor poderia exigir. Não é à toa que Deus insiste tanto que toda a sua criação é boa. A arrogância e a dissimulação se unem para se opor à ideia de que a verdade corajosa dirigida ao amor cria o bem, e para substituí-la pela ideia de que qualquer capricho, grande ou pequeno, tem direito e a oportunidade de se revelar para propósitos que são, ao contrário, estreitos e egoístas. A segunda forma de arrogância que possibilita a dissimulação está relacionada à suposição do poder da própria divindade. Alguém que mente por meio de ação, inação, palavras ou silêncio faz uma escolha de qual elemento do vir a ser, qual elemento do caos ainda não formado, mas potencial, se manifestará ou não. Isso significa que o indivíduo dissimulado assumiu a responsabilidade de alterar a própria estrutura da realidade. E a troco de quê? De um desejo baseado na ideia de que qualquer falsidade egoísta conjurada pelo ato de dissimulação
será melhor do que a realidade que teria ocorrido se a verdade tivesse sido decretada ou falada. O mentiroso age acreditando que o mundo falso que ele traz à existência, mesmo que temporariamente, servirá melhor a seus próprios interesses do que a alternativa. Essa é a arrogância de quem acredita que pode alterar a estrutura da realidade por meio da pretensão e escapar impune. Não está claro como qualquer uma dessas crenças poderia ser sustentada, se elas fossem pensadas com cuidado, o que implica, é claro, que em geral não são. Primeiro, o próprio transgressor saberá que não se pode confiar nas palavras ou ações dele, e então, na medida em que o amor próprio genuíno depende dessa verdade, as palavras e os atos enganosos inevitavelmente minarão a personalidade do mentiroso. No mínimo, ele não estará vivendo no mundo real, ou no mesmo mundo que as outras pessoas, e, portanto, será mais fraco do que teria sido se tivesse aprendido o verdadeiro em vez de substituí-lo pelo falso. Segundo, para acreditar genuinamente que vai se safar, o mentiroso carrega consigo a crença de que é mais inteligente do que todos, ou seja, todos que não o notarão, e talvez essa crença abranja Deus, o Criador, de forma explícita ou implícita. Talvez ele consiga escapar com 1, 2 ou 10 mentiras cada vez mais graves e se encoraje pelo sucesso. No entanto, sempre que for bem-sucedido, sua arrogância aumentará, pois o sucesso é recompensador e inspirará esforços para repetir e até aumentar essa recompensa. Isso inevitavelmente motivará mentiras maiores e mais arriscadas, cada uma associada a uma queda maior das alturas do orgulho. A estratégia parece impraticável, um ciclo de feedback positivo projetado para arrastar aqueles que se aprisionam nele cada vez mais para baixo, cada vez mais rápido. A terceira forma de arrogância subjacente à dissimulação tem a ver com a crença de que o ato de dissimulação, que, como já discutimos, distorce a estrutura da realidade, poderosamente se manterá por conta própria, sem ser revelado e destruído, conforme a própria realidade se endireita e se reforma, como é inevitável. Essa é a arrogância por trás da crença do mentiroso de que a mentira alterou para sempre a forma do mundo, de modo que agora a vida no mundo pode ser conduzida como se essa mentira fosse, de certa maneira, real. Mas a realidade é muito complicada e quase tudo ao que parece está interligado. É muito difícil, por exemplo, fazer com que as consequências de um caso de adultério parem de se espalhar. As pessoas são vistas, as línguas se tornam ferinas, mas mentiras são inventadas e podem ser validadas para explicar o tempo gasto no caso em questão. Os vestígios permanecem. O afeto dentro do relacionamento começa a ser substituído por ódio ou desprezo, em especial se a pessoa atraída for genuinamente boa, o que inviabiliza qualquer desculpa para as ações pecaminosas cometidas contra ela. A quarta forma de arrogância, que justifica a dissimulação, tem a ver com um senso distorcido de justiça, muitas vezes provocado pelo ressentimento. As pessoas empregam a dissimulação neste quarto conjunto de circunstâncias porque ficam ressentidas e zangadas com suas posições de vitimização no inferno e na tragédia do mundo. Essa reação é inteiramente compreensível, embora não menos perigosa por causa disso. A lógica é simples e até mesmo convincente, sobretudo no caso de pessoas que foram realmente feridas. Posso fazer o que quero, pois fui tratado com injustiça. Esse raciocínio pode ser visto como simples justiça, embora seja raro que as pessoas enganadas ou vítimas das mentiras sejam as responsáveis pelo tratamento injusto usado para justificar a inverdade. A arrogância está em acreditar que o tratamento injusto foi pessoal, do ponto de vista existencial, em vez de uma parte já esperada da própria existência, dados seus desconhecidos perigos naturais, sociais e individuais. Se você foi vítima do que parece ser uma piada cósmica maligna, por que não deveria fazer o que está ao seu alcance para consertar um pouco a situação? Entretanto, essa linha de raciocínio só piora a vida. Se a sua justificativa para o mau comportamento é que a vida foi má, então a lógica para continuar a se comportar mal não pode ser adotar um padrão de ação cuja única consequência é torná-la ainda pior. Os pecados por omissão. E existem vários motivos para você permanecer inerte quando algo que sabe ser terrível e errado está acontecendo e não faz nada para intervir, incluindo o que sabe que deveria ser feito.
O primeiro deles é o niilismo. A relação entre niilismo e orgulho pode não ser óbvia de imediato, e a relação de ambos com os pecados por omissão pode ser ainda menos óbvia. Mas a atitude nihilista é de certeza. Tudo é sem sentido, ou até mesmo negativo. É um julgamento, uma conclusão, e é um pecado de orgulho, na minha opinião. Acho que estamos devidamente presos à humildade por um senso razoável da nossa própria ignorância, para não corrermos o risco terrível de condenar a estrutura da existência. Outro motivo para o pecado por omissão? A afirmação de que é justificável seguir o caminho fácil. Isso significa viver de modo que a verdadeira responsabilidade por qualquer coisa importante nunca recaia sobre seus ombros. E você pode pensar que isso é perfeitamente aceitável. Por que eu deveria despender esforço e risco extra quando alguém já se prontificou, buscou a responsabilidade de forma ativa, ou simplesmente não foi sofisticado o suficiente para escapar quando ela foi ao seu encontro? Mas todos devem ter sua vez, tanto para receber os benefícios da interação social quanto para assumir a responsabilidade por garantir que tal interação continue sendo possível. Crianças que não aprendem isso aos 3 anos não conseguem fazer amigos, e há bons motivos para tanto. Elas não sabem participar de um jogo que pode se sustentar ao longo do tempo, exatamente o que é uma amizade, assim como a atitude que contribui para bons superiores, colegas e subordinados em uma organização empresarial. Considere também, de modo crítico, a suposição de que é de alguma forma aceitável ou mesmo sábio passar despercebido sem pagar suas contas integralmente. Esta é outra variante do julgamento da existência. Não importa se eu seguir o caminho fácil. Começa com não importa. E isso é o ser julgado e condenado com um toque a mais. A segunda parte da declaração, se eu seguir o caminho fácil, é uma maldição autoimposta. Se aceita seu ônus nas tarefas árduas, as pessoas aprendem a confiar em você, e você aprende a confiar em si mesmo e se aprimora em fazer coisas difíceis. Tudo isso é positivo. Caso contrário, ficará na mesma posição da criança cujos pais teimam em fazer tudo por ela, destituída da capacidade de superar as dificuldades / desafios da vida. A declaração "não importa se eu seguir o caminho fácil" só é verdadeira se, na personalidade do declarante, não houver qualquer elemento que se sinta compelido a atender ao chamado da verdadeira aventura. E a pessoa que evita o destino, recuando quando solicitada a dar um passo à frente, também priva todos os outros das vantagens que poderiam ter surgido em seu caminho, caso tivesse decidido ser tudo o que poderia ser, em vez de escolher o caminho mais fácil. A forma final dos pecados por omissão está associada à falta de fé em si mesmo, talvez na humanidade em geral, por causa da natureza fundamental da vulnerabilidade humana. Há uma cena no livro de Gênesis em que os olhos de Adão e Eva foram abertos, e eles percebem que estão vulneráveis e nus, parte integrante da autoconsciência. Ao mesmo tempo, desenvolvem o conhecimento do bem e do mal. Esses dois acontecimentos coincidem, porque não é possível ferir outras pessoas de forma eficaz até que você saiba como pode ser ferido. E você não sabe que pode se machucar até que esteja quase plenamente autoconsciente, até que entenda que pode sofrer uma dor terrível, até que compreenda que pode ser morto, até que perceba os limites do seu ser. E assim que souber de tudo isso, terá ciência da sua própria nudez e poderá aplicar o conhecimento dessa vulnerabilidade com intenção malévola a outras pessoas. E então você entende o bem e o mal e tem capacidade para ambos. Quando mais tarde Adão é chamado para explicar seu comportamento, que é o comer do fruto proibido, ele culpa a mulher pelo seu doloroso autoconhecimento e Deus por fazê-la, afirmando: "A mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi." A recusa do primeiro homem em assumir a responsabilidade por suas ações está associada ao ressentimento, por sua aquisição dolorosa de conhecimento, à dissimulação, pois sabe que fez uma escolha livre, independentemente do comportamento da esposa, e à arrogância. Ele ousa culpar Deus e a mulher que a divindade criou. Adão escolhe o caminho mais fácil, assim como você faria se dissesse a si mesmo: "Não preciso discutir com a minha esposa. Não tenho que enfrentar meu chefe tirânico. Não preciso viver de acordo com o que acredito ser verdade. Posso me safar evitando minhas responsabilidades." Parte disso é inércia e covardia.
mas parte também é motivada por um profundo sentimento de descrença em sua capacidade pessoal. Assim como Adão, você sabe que está nu. Está intimamente consciente das suas falhas e vulnerabilidades, e a fé em si mesmo se dissolve. Isso é compreensível, mas não é útil, nem em última análise desculpável. O perigo existencial da arrogância e da dissimulação. Como declara Provérbios, capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. A conexão entre a dissimulação e o mais profundo dos instintos orientadores pode ser entendida à luz dessa declaração. Se você compreender que a dissimulação corrompe e distorce a função do instinto mais fundamental que o orienta nas dificuldades da vida, essa perspectiva deve assustá-lo o suficiente para que permaneça cuidadoso no que diz e faz. Uma pessoa sincera pode confiar em seu senso inato de significado e verdade como um guia insuspeito para as escolhas que devem ser feitas ao longo dos dias, semanas e anos da vida. Mas existe uma regra que se aplica, a mesma regra que os programadores de computador bem conhecem. Entra lixo, sai lixo. Ao agir com dissimulação, principalmente consigo mesmo, ao mentir, você começa a distorcer os mecanismos que guiam o instinto que o orienta. Esse instinto é um guia inconsciente. Por isso, funciona sob o seu sistema cognitivo, em especial depois que se torna habitual. Se você reconectar os mecanismos inconscientes que o sustentam, as posições derivadas de algo que sabe ser irreal, seu instinto fundamental o levará a lugares que não deveria ir, na mesma proporção em que ele foi corrompido. Poucas coisas são mais assustadoras do que a possibilidade de chegar a um ponto de crise em sua vida, que exigirá todas as faculdades de que dispõe para tomar a decisão adequada, apenas para descobrir que se contaminou com a mentira e não pode mais confiar no seu próprio julgamento. Boa sorte para você, porque nada além da sorte servirá para salvá-lo. Há um pecado definido por Cristo como imperdoável de uma forma um tanto misteriosa. E quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. São Paulo, um dos fundadores do cristianismo, esclareceu essa afirmação ao associar a terceira pessoa da Trindade à consciência. Eu digo a verdade em Cristo e não minto. A minha consciência também me dá testemunho no Espírito Santo. A consciência nada mais é do que o compartilhamento de conhecimento moral consigo mesmo. A dissimulação exige a recusa voluntária de obedecer às ordens da consciência e ameaça contaminar essa função vital. Não há como escapar ileso dessa corrupção. Isso é válido até no sentido neurológico. As drogas de dependência geralmente são caracterizadas por seus impactos no neurotransmissor dopamina, aumentando seus efeitos de alguma forma. Essencialmente, a dopamina produz o prazer associado à esperança ou à possibilidade. Além disso, seu cérebro está programado de modo que, se você fizer algo de bom e, portanto, produzir um efeito de dopamina, as suas partes que desempenharam um papel no ato em questão se tornam mais fortes, mais dominantes, mais capazes de inibir a função de outras partes do seu ser. Assim, o uso continuado de uma droga viciante fomenta o crescimento do que pode ser precisamente conceituado como um monstro vivo na psique do usuário. E a atenção e a intenção desse monstro são totalmente devotadas ao efeito da droga. Ele quer uma coisa e vem armado com toda uma filosofia sobre por que essa única coisa deve ser considerada de importância primária. Imagine que você está se recuperando fragilmente do vício. Algo dá errado em sua vida, o ressentimento emerge, você pensa, que se dane. E esse pensamento é o evento inicial que leva à recaída na droga e à experiência do subsequente pico de dopamina. Em consequência, os pequenos circuitos que formulam o pensamento que se dane tornam-se mais poderosos do que as partes da psique do viciado que podem estar motivando a recusa em usar uma droga. Que se dane é uma filosofia multifacetada. Significa, vale a pena sacrificar qualquer coisa por isso. Significa, quem se importa com a minha vida? Ela não vale nada mesmo? Significa, eu não me importo se tiver que mentir para as pessoas que me amam, meus pais, minha esposa e meus filhos. Afinal, que diferença faz? O que eu quero é a droga. E não é fácil se recuperar disso.
Ao se envolver em dissimulação com habitualidade, você constrói uma estrutura muito parecida com aquela que perpetua o vício, em especial quando consegue se safar, mesmo que brevemente. O sucesso da mentira é recompensador, e se os riscos forem altos e você não for pego, essa recompensa do sucesso pode ser intensa. Em seu cérebro, isso reforça o desenvolvimento do mecanismo neural que compreende a estrutura de todo o sistema de dissimulação. Com o sucesso contínuo, pelo menos no curto prazo, esse mecanismo começa a funcionar com automatismo crescente e passa a agir de maneira arrogante, sabendo que pode escapar impune. Isso é mais óbvio para os pecados por comissão, mas é igualmente perigoso e verdadeiro para o que você poderia saber, mas se recusa: os pecados por omissão. Essa é a arrogância de acreditar que aquilo que sabe é suficiente, independentemente das evidências que se acumulam ao seu redor na forma de sofrimento, fácil e arquetipicamente atribuído, digamos, à estrutura da realidade e à aparente insuficiência de Deus. O lugar em que você deveria estar faz parte da nossa capacidade individual em enfrentar o potencial do futuro e transformá-lo na atualidade do presente. A maneira como determinamos no que o mundo se transforma é uma consequência das nossas escolhas éticas e conscientes. Acordamos de manhã e enfrentamos o dia, com todas as suas possibilidades e terrores. Traçamos um curso, tomando decisões para melhor ou para pior. Compreendemos muito bem que podemos fazer o mal e trazer coisas terríveis ao ser. Mas também sabemos que podemos fazer coisas boas, até mesmo excelentes. Temos a melhor chance de sucesso se agirmos adequadamente, como consequência de sermos verdadeiros, responsáveis, gratos e humildes. A atitude certa em relação ao horror da existência, a alternativa ao ressentimento, à dissimulação e à arrogância, é a suposição de que existe o suficiente de você, da sociedade e do mundo para justificar a existência. Isso é fé em si mesmo, em seu próximo e na própria estrutura da existência. A crença de que existe o suficiente para enfrentar a existência e transformar sua vida da melhor forma possível. Talvez você pudesse viver de uma forma cuja nobreza, cuja grandeza e cujo significado intrínseco fossem importantes o bastante para que conseguisse tolerar os elementos negativos da existência, sem se tornar amargo a ponto de transformar tudo ao seu redor em algo semelhante ao inferno. É claro que somos oprimidos pela incerteza fundamental do ser. É claro que a natureza nos mata de maneiras injustas e dolorosas. É claro que nossas sociedades tendem à tirania e nossas psiques individuais ao mal. Entretanto, isso não significa que não podemos ser bons, que nossas sociedades não podem ser justas e que o mundo natural não pode girar a nosso favor. E se pudéssemos restringir nossas maleficências um pouco mais? Servir e transformar nossas instituições com mais responsabilidade e ser menos ressentidos? Só Deus sabe qual pode ser o limite final para isso. Quão melhores as coisas poderiam se tornar se todos evitássemos a tentação de deformar, ativa ou passivamente, a estrutura da existência. E se substituíssemos a raiva para com as vicissitudes do ser pela gratidão e a verdade? Se todos fizéssemos isso, com um propósito diligente e contínuo, não teríamos uma melhor chance de manter sob controle os elementos do eu, da existência e da natureza que se manifestam de forma tão destrutiva e cruel e que nos motivam a nos virar contra o mundo? Não permita que você se torne ressentido, dissimulado e arrogante.